Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Gisele Santoli e essa é mais uma edição da Entrevista Primaz, sempre com o apoio cultural da Sede Mineração e do Grupo 3T. Para a edição de hoje recebemos Cleve Line, atriz, diretora, roteirista, pesquisadora e uma artista que tem feito do cinema um espaço para contar histórias sobre identidade, memória, ancestralidade e afeto. Seus trabalhos como Fios que Tocam o Céu e o recém-lançamento de Cabeluda, habilitado pela Política Nacional Aldir Blanc, têm circulado e levado ao público narrativas que nascem da própria experiência, mas que dialogam com muitas outras vidas. Cleve Line, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa, mas faz parte. Eu queria começar voltando um pouquinho no tempo para Cleve Line criança. Como é que foi esse encontro de você com a arte, assim? Sempre existiu? Então, eu não sei se é possível, mas eu acho que desde a barriga da minha mãe, eu já respirava a arte, assim. A minha mãe, ela é crocheteira, muito habilidosa com as mãos, ela faz trabalhos belíssimos e, além disso, ela desenha muito bem também. Então, sempre desenhou dentro de casa. O meu pai, ele canta muito também e ele sempre incentivou a gente a ouvir músicas, a apreciar obras, sabe? Assim, não no sentido de ir a museus, apreciar quadros, essas coisas, mas a gente prestar atenção em letras de músicas, a prestar atenção no espaço, sabe? Incentivava muito, assim, nesse sentido. Então, teve muita influência da minha família, mas eu acho que eu já nasci nesse meio, sabe? Com certeza. E assim, quando foi a primeira vez que você pensou, quero viver de arte? Bom, eu não sei exatamente ao certo, mas eu lembro que eu assistia muita televisão, assim, quando eu era criança. Muita não, mas tinha tempo de TV, e aí eu falava pros meus irmãos, assistia eu e meus irmãos, falava pra eles que um dia o meu nome estaria na calçada da fama. E aí os meus irmãos sempre vão muito na minha onda, e eles falavam, eu não tenho dúvida, com certeza. É, mas quando eu era criança eu já quis ser muitas coisas, já quis ser artista, modelo, mas artista eu acho que é um sentimento que sempre permaneceu, sabe? Depois, quando eu fui crescendo, deixei de pensar que queria ser modelo, mas artista continuou. Então, não sei exatamente quando que foi a primeira vez que eu pensei, mas acho que eu pensava muito nisso. Sempre teve aí, né? Uhum. E então pra sua família foi super tranquilo, assim, você decidir fazer artes cênicas e viver da arte, assim. Sim, porque geralmente é um choque, né? As pessoas ficam tipo, ai, nossa, vai ensinar artes cênicas, não tem futuro. Quando eu falei que eu queria ser artista, acho que não teve assim, tipo, eu vou falar pra minha família que eu quero ser artista e ouvir o que eles querem. Acho que, no fundo, a gente já sabia o que a gente queria, acho que eles já sabiam o que eu gostaria de ser. E quando eu passei na universidade para fazer artes cênicas, minha família ficou muito feliz, assim, o meu pai ficou muito feliz. Talvez não seja por fazer artes cênicas, talvez seja por entrar na universidade. Mas até hoje minha família fica muito feliz com tudo que eu faço dentro da universidade, cursando artes cênicas na licenciatura. Então, não teve um choque, assim, acho que já esperavam. E, assim, você entrou pra fazer artes cênicas, mas você não é só atriz, você também é diretora, roteirista, pesquisadora. E quando você percebeu, assim, que você não queria ocupar só um lugar dentro da arte, mas sim abranger tudo? É que eu fui uma criança que assistia Barbie. E a Barbie, ela é tudo, né? Ela tem várias profissões. Então, eu acho que no fundo eu quero ser tudo, sabe? Eu quero fazer tudo e ser tudo. Então, estar pulando e passando por vários eixos das artes, dentro das artes também fora dela, eu acho que é inevitável. Muito pipeline de profissões, acho que seria tudo. Coisa boa. E, assim, o palco. Você já foi do palco? Você já fez teatro? Acho que é essa a pergunta, primeiramente. Acho que não exatamente
do palco desse tamanho que ele é. Mas eu comecei a fazer teatro na escola, peças da escola, e eu sempre fui muito tagarela, então tudo que precisava de recitar um poema, chama Cleveline, vai ter tal evento e a gente precisa de alguém para falar isso, chama Cleveline. Desde criança foi assim. E quando criança eu frequentava a igreja, então tinha uma companhia de teatro na igreja e aí eu fazia parte. Então era isso, os papéis que precisavam de muitas falas, volta a Cleveline para fazer. Então era mais esse espaço assim, da escola e da igreja mesmo. Fazer peças em outro tipo de companhia, nunca participei, mas eu adoraria. E desses ensinamentos, assim, que se expor na câmera e falar realmente, teve algum ensinamento que te trouxe pra você levar por trás das câmeras, nos filmes que você anda fazendo? Então, é que quando eu falo isso, ninguém acredita, mas eu sou uma pessoa que eu morro de vergonha de estar exposta a muitas pessoas, a câmera e tal. E quando eu falo isso, as pessoas falam, mas você não é tímida. Tudo bem, talvez eu não seja, mas eu morro de vergonha. Quando vou conversar com muitas pessoas ou vou estar diante de uma câmera, eu tento pensar que essa é a profissão que eu quero seguir. Então, eu tento respirar fundo e colocar na minha cabeça que, olha, tá tudo bem, essa é a profissão que eu quero seguir, não tem um leão atrás de mim, então é só uma câmera, vamos respirar fundo e vamos fazer o que precisa fazer. E atuando nesse curta, foi a primeira vez fazendo um curta-metragem que fosse a protagonista. Então foi muito nervosismo, assim, mas trabalhei muito esse pensamento de, olha, é uma coisa que eu quero fazer, é a profissão que eu quero seguir, então que eu me acostume agora, tá tudo bem, não precisa surtar. Gera muita ansiedade, né? Gera muita ansiedade. E agora que você trouxe, falando um pouco mais dos seus curtas, querendo ou não, eles são histórias próprias, mas eles são histórias que conversam com muitas outras pessoas. Como que você decide sobre o que você vai falar aí nos seus curtas? Bom, tem 2 curtas, né? O Fios que Tocam o Céu e o Cabeluda. E os dois, o Cabeluda, ele antes era só um roteiro escrito, eu não imaginava que ele poderia ser executado, mas os dois surgiram num momento muito específico da minha vida, que foi quando eu cortei o cabelo e estava pensando muito sobre como meu cabelo é importante na visão que eu tenho sobre mim. E aí, pensando nesse momento, eu acho que eles vieram mais dessa experiência mesmo, de tá refletindo muito sobre a relevância do meu cabelo na minha imagem. Mas eu acredito que se for surgir outros curtas, outros filmes, penso que eles possam surgir de experiências do momento também, sendo elas com o cabelo ou com outras coisas. Com certeza. E sobre esse momento da vida que você estava passando, foi um momento que você chegou a entender que a imagem, querendo ou não, é uma coisa que afeta muito a gente, ou outras pessoas também, e que isso poderia fazer parte da vida de outras pessoas também? Bom, eu acho que nesse momento não foi assim o momento que teve essa consciência, mas eu acho que esse momento ajudou a confirmar isso, sabe? Eu tenho um canal no YouTube e aí acho que em 2021 eu ainda estava com o cabelo grande e aí eu fiz um vídeo falando sobre a beleza de um cabelo curto. E é um vídeo assim meio, eu ia falar contraditório, mas não é exatamente isso, mas ele é um vídeo que eu falo sobre algumas mulheres que têm cabelo liso, quando elas cortam o cabelo, elas são vistas como confiantes, alguém que exala liderança, mas uma mulher de cabelo crespo, curto, não tem essa mesma visão, as pessoas não enxergam ela dessa mesma maneira. E aí, eu falando sobre isso, eu tava arrumando meu cabelo e falando sobre isso, meu cabelo tava grande. E aí, depois passou 3 anos, e aí eu cortei o meu cabelo. E reassistindo esse vídeo, eu comecei a pensar, nossa, realmente, né, uma coisa é você falar sobre isso, e eu nunca tive o cabelo tão curto. Então, uma coisa é você falar sobre isso, você perceber que isso acontece, e outra coisa é você ver isso acontecendo com você. Então, quando eu cortei o cabelo, foi uma afirmação
dessa perspectiva que eu tinha sobre as pessoas e sobre as coisas que acontecem com as pessoas ao meu redor. E aí, quando eu cortei o cabelo, foi perceber como que é, sentir mesmo como que é acontecer com você, sabe? Entendi. E esse canal no YouTube? É um projeto seu antigo? É uma coisa que você ainda tem? Bom, é um misto. Eu criei um canal com a minha irmã em 2014. E aí fazíamos vídeos eu e ela, que era muito legal. Eu adorava, gente. Só que a gente foi crescendo, a gente tem uma diferença de 2 anos de idade. E aí ela foi crescendo, foi entrando numa fase da adolescência. Não quis mais continuar e eu tava em uma outra fase. Então, a gente não continuou com esse canal, até excluímos a conta. Só que eu gostei muito da experiência de fazer vídeos pro YouTube, sabe? É uma exposição muito grande, eu acho. Imagina você fazer vídeo para 10 pessoas assistirem. É uma exposição muito grande. Mas eu gostei muito da experiência, então eu criei um canal solo. E aí, na adolescência, a gente liga muito porque as pessoas falam, né? Então, eu acabei excluindo esse canal também. Então, tinha vários vídeos, assim, já tinha quase 500 inscritos. E aí, pelas coisas que eu ouvia dentro da sala de aula, eu acabei excluindo. E aí, em 2020, na pandemia, eu decidi voltar a fazer vídeos, assim. Então, ele é um canal recente, mas a experiência de ter um canal veio antes. E por mais que eu adoraria continuar fazendo vídeos pro YouTube, que é a minha plataforma de rede social favorita, eu não sei se... Eu preciso avaliar, assim, que tipo de conteúdo seria, o que eu traria para esse canal. Mas tem vários vídeos lá e se for do interesse das pessoas se inscreverem, fiquem à vontade. Então qual é o nome? Liveline. Caroline. Mas assim, por mais que você tenha mudado o conteúdo algumas vezes, o seu bordão sempre continua o mesmo, né? Você quer falar um pouquinho dele pra gente? Olá, pessoas do planeta Terra, eu sou Liveline. Ele surgiu nessa segunda vez que eu criei um canal. Com a minha irmã era... Oi, queridos, tudo bom? E aí ela falava, eu sou a Cheryl, eu falava, eu sou a Cleve. E o nosso canal chamava Cheryl e Cleve. E aí a gente excluiu essa conta, e aí quando eu criei um canal sozinha, eu ficava pensando muito nossa, na adolescência a gente pensa muito sobre muitas coisas, e eu achava que eu era de outro planeta. Então eu ficava, não me sinto, acho que eu não sou daqui, não me encaixo dentro da sala de aula, não me encaixo em lugar nenhum, acho que eu sou de outro planeta. E aí, quando a gente assiste filmes de ficção científica, é muito comum a gente ver os extraterrestres saudarem as pessoas do planeta, falando saudações, pessoas do planeta Terra. Então, veio muito disso, assim, olá, pessoas do planeta Terra, eu sou Cleber, me apresentando para as pessoas do planeta. Mas um dia eu encontrei com uma criança e é isso, né? As crianças me assistem. E aí eu encontrei com uma criança que falou, eu acho super legal que você conversa com todas as pessoas. Você fala, olá, pessoas do planeta Terra, você conversa com todas as pessoas. E aí, pensando por esse lado, faz muito sentido. A gente não demarca com quem a gente tá falando. A gente tá falando com todas as pessoas. E aí, deixa tudo mais especial, sabe? Com certeza. Assim, então... Voltando pro seu curta, o Nascimento de Cabeluda, assim. Ele teve um momento que... Teve um momento que... Eu queria que você falasse a verdade. Você escreveu isso numa aula, o roteiro do curta, e aí você aplicou ele na política nacional, e aí você começou a fazer o curta. Teve, assim... Você sempre teve essa ideia de que você queria que virasse um filme? Ou era só uma atividade de aula no início? Então, na verdade, o roteiro ele não veio exatamente dentro dessa aula. Eu comecei a escrever um roteiro e aí ele ficou parado e teve essa disciplina de módulo de acompanhamento acadêmico que Cris, que era docente lá no DEART dessa disciplina, trouxe pra gente um conteúdo sobre as políticas públicas de acesso à cultura. E uma das formas de ser avaliada era escrever um projeto e se inscrever na plataforma para a gente conhecer como que funciona. Sendo artista, a gente sabe como que é muito difícil a gente
conseguir recursos e tendo essas políticas públicas de cultura, é um meio para você continuar fazendo arte, para você ser uma pessoa que viabiliza a cultura dentro dos espaços. Então, essa era uma forma de ser aprovada. Daí, numa aula, todas as pessoas que participavam foram levar as ideias e eu cheguei com muitas coisas. Falei, nossa, poderia fazer um podcast, poderia fazer um festival, uma exposição. E aí eu contei que estava escrevendo esse roteiro e dentre todas as coisas que eu falei, o roteiro parecia ser o que estava mais firme, assim, de olha, isso daqui realmente não está só no campo da imaginação. Então, com muito incentivo de Cris, falou, olha, escreve um projeto desse trabalho, eu acho que vai ser muito importante. Termina de escrever esse roteiro, ou você coloca que ainda está a caminho, assim, a finalização está caminhando, mas não deixa de fazer. Então, como forma de avaliar, eu escrevi esse projeto, terminei de escrever o roteiro depois de ter sido habilitada na plataforma, mas é por conta dessa disciplina que esse roteiro conseguiu sair do papel, assim, porque eu não fazia ideia de como que teria acesso a essas políticas públicas, sabe? E foi, assim, uma luz. E como é que foi o dia que você viu que ela foi habilitada e que você ia produzir um curso? Então, eu tinha me esquecido da plataforma, esqueci de verificar, e eu estava trabalhando em um outro projeto, e dentro desse outro projeto, a gente também tinha se inscrito para conseguir fomento, para conseguir tirar esse outro projeto do papel. E aí vi uma movimentação no grupo de, nossa, precisamos conseguir a documentação para a gente conseguir o recurso e tal. Eu pensei, nossa, verdade, né? Deixa eu entrar na plataforma. E aí eu vi lá, habilitado. Nisso, era numa sexta-feira, e era o último dia para enviar os documentos. E aí, quando eu vi, eu tava fazendo um pão, queimei o pão. Na hora, eu mandei mensagem pra Cris, falei, Cris, o que isso significa? Eu acho que eu passei. E aí, Cris falou, nossa, realmente você passou, pega os documentos logo, vai colocar esses documentos aí pra você não perder o prazo, porque era o último dia de enviar os documentos. E aí, eu uma correria, assim, não sabia onde procurar esses documentos, mas deu tudo certo, assim. Falei pra minha família, e aí eu falei assim, olha, gente, passou, mas assim, não vamos criar expectativa. E pronto, falei só pra minha família e não falei pra mais ninguém. E aí, no final das contas, realmente aconteceu, assim. Eu não imaginava, mas realmente aconteceu. Aconteceu e você chamou muita gente para participar desse curso com você. E eu queria que você me contasse mais esse processo da escolha das pessoas e delas aceitarem e toparem essa ideia. Como é que foi? Bom, depois quando eu fui percebendo que, nossa, realmente foi aprovado, agora ele vai sair do papel, eu comecei a observar todas as pessoas ao meu redor. E aí tinha as pessoas que eu já pensava, nossa, ela não pode ficar de fora, e tinha outras pessoas que eu não conhecia por não conviver, mas que eu pensava, nossa, admiro como que ela age, admiro as coisas que ela faz aqui dentro do curso, as coisas que ela faz dentro da cidade. Então, depois que eu comecei a entender que tinha recurso para poder chamar as pessoas para fazer, eu comecei a analisar todas as pessoas ao meu redor, assim. Tinha as pessoas que eu já pensava, nossa, não pode ficar de fora, e aí veio as outras pessoas que, com a convivência, eu fui pensando, nossa, acho que vai ser legal essa pessoa trabalhar nesse projeto. E foi muito legal, assim, que todas as pessoas que participaram, a equipe foi composta por 56 pessoas. Todas elas que participaram ficaram muito felizes por estar nele. E apesar de, inicialmente, ser um sonho da minha cabeça, ter saído da minha cabeça, todas as pessoas abraçaram como se fosse um sonho delas também. E aí eu achei isso muito legal, assim. No final, ninguém sonha sozinho nesse mundo, né? E aí foi muito legal essa experiência, assim, das pessoas... de ver as pessoas felizes, assim, com o que estava sendo proposto, com o que ia acontecer. As pessoas falam, nossa, é um trabalho muito grande. E levando muito a sério isso. Aprendi muito a levar
as coisas que eu faço a sério, sabe? E foi muito legal, foi uma experiência muito legal convidá-las e vê-las aceitando. E você escolheu pessoas ao seu redor, mas também pessoas da comunidade de Ouro Preto. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância de convidar gente que é da cidade para um curta que, querendo ou não, veio de uma pessoa que não é da cidade, mas que hoje em dia vive lá. Bom, desde que eu vim morar aqui, na verdade, esse pensamento ele foi sendo construído, né? Quando eu vim morar aqui, eu vim muito aquela êxtase, assim, nossa, tô indo pra faculdade. Eu achava que Ouro Preto era uma cidade grande, então eu ficava muito empolgada com, nossa, vou morar numa cidade grande e tal. E estando na universidade, estando sem a minha família, a gente começa a observar as coisas de uma outra forma, né? Foi perdendo esse brilho de, nossa, a universidade e tal. E a gente começa a ter um pensamento mais político e social. E no primeiro ano que eu estive aqui, como era um ano de adaptação, aconteceram muitas coisas, muitos desafios. E na medida que foram passando o tempo e esses desafios foram diminuindo e surgindo outros, as pessoas que estavam me apoiando, que estavam me sustentando, assim, foram as pessoas da própria cidade. E desde então eu tenho muito medo de ser uma pessoa que vem pra cá, usufruir de tudo que a cidade dá, porque Ouro Preto é um espaço cultural muito grande. Sendo artista, dá pra beber muito dessa fonte, aproveitar muito de tudo. E eu tenho muito medo de ser essa pessoa que aproveita de tudo e não retribui, vai embora, volta de onde veio ou vai para outros lugares, sem retribuir para as pessoas, sabe? E principalmente para as pessoas que me apoiaram, que me deram esse sustento, assim, emocional também, não só de, nossa, vem almoçar aqui em casa, mas um sustento emocional mesmo. E é muito legal, assim, ter recursos para poder apoiar o trabalho da pessoa, sabe? De poder chamar, assim. Várias pessoas que eu convidei falaram assim, não, mas eu faria até se fosse de graça. E eu pensei, gente, não, a gente não tem que fazer as coisas de graça. Não, mas Clevane, a gente ficou muito feliz de trabalhar com você e tal. Então eu fico muito feliz de poder ter recursos para retribuir para essas pessoas, sabe? Seja apoiando o que elas fazem mesmo, ou seja alugando alguma coisa, fazendo com que o dinheiro circule de alguma forma, sabe? E aí eu penso muito nisso, assim, não tem como estar na cidade sem olhar para as pessoas que compõem a cidade, que está no dia a dia, que faz a cidade acontecer, né? Que faz todo esse movimento cultural, todo esse movimento econômico acontecer. Sem elas, a cidade não seria do jeito que é. Então, é muito importante a gente levar em consideração não só a existência dessas pessoas em relação ao trabalho, falei de conseguir pagá-las e tal, mas levar em consideração quem elas são mesmo, de ouvir, de prestar atenção no que elas fazem e se interessar em saber mais sobre elas, que eu acho que faz toda a diferença na convivência. Com certeza. Então, voltando um pouquinho mais sobre o roteiro do Cabeluda. Esse momento da adolescência foi um momento importante para você, o do baile de formatura, para você estar escrevendo um filme sobre isso? Então, sim. Nesse momento agora, acho que as pessoas vão começar a imaginar a minha idade, mas eu me formei na pandemia. Então, eu tinha muita expectativa, porque quando a minha irmã se formou no ensino médio, foi toda uma preparação, fez um vestido belíssimo para ela. E aí aquele pensamento, nossa, com que cabelo eu vou e tal. E ela foi belíssima. Então eu tinha a expectativa de que quando fosse acontecer comigo, fosse no mínimo parecido. Mas aí veio a pandemia. Então não ia ter baile de formatura, não ia ter colação de grau. E isso me deixou muito mexida, assim, tipo, nossa, bem na minha vez. E ao mesmo tempo, mas se fosse acontecer, como que eu iria? Não sei como que eu iria. E eu sempre fui a representante da sala, então depois que as medidas de isolamento foram passando, eu decidi organizar uma sessão de fotos. E aí, só para essa sessão de fotos, foi uma ansiedade muito grande, assim, nossa, como que eu vou? E aí eu pedi ao meu irmão para fazer um vestido para mim. E aí ele morando em outra cidade, ele fez, o vestido chegou no dia, eu tava muito ansiosa, eu tava pensando, gente, eu acho que eu vou ter que escolher qual que
qualquer roupa do meu guarda-roupa. E aí ele fez um vestido, só que o cabelo sempre foi o maior dilema, assim. Tanto que nessa sessão de fotos eu fico com uma peruca. E não era nenhuma lace, assim, aquela coisa mais natural, sabe? Foi realmente uma peruca lisa, assim, com meio ondulada e tal. E isso me gerou muita ansiedade mesmo, sabe? De, nossa, como que eu vou? E faz tanto tempo que as pessoas da minha sala não me veem. E tem tanta gente tendo glow up e tal. E eu continuo a mesma, então como que eu vou? Pra mim foi uma ansiedade muito exacerbada, assim. E então, assim, a Faiola, que é a protagonista do filme, é, querendo ou não, é um espelho de você? Você diria que é muito da sua história, tem no filme também? Sim. Muito das vivências que eu passei e muito de observar também as vivências das meninas negras ao meu redor, sabe? Principalmente da minha irmã. A minha irmã é um espelho para mim. E conversando com outras pessoas, depois que eu me mudei de cidade e comecei a me enxergar nos espaços que eu estava convivendo, comecei a pensar, nossa, algumas experiências não são individuais, né? E aí as meninas me contando como que foi nesse processo de formatura delas, e percebendo que é um movimento muito parecido, assim, são experiências muito parecidas. Inclusive, depois do lançamento, muitas meninas se identificaram com o fato da Faiola lavar a cabeça no tanque e colocar uma sacolinha para poder hidratar o cabelo, sabe? Então, tem muito pessoal, mas é uma experiência coletiva, assim, que veio de muita conversa com outras pessoas. Entendi. E tem alguma cena do filme, assim, que mais emociona você? Eu acho que todas, assim, mas eu gosto muito de perceber a relação da Faiola com a mãe dela. Que, normalmente, as mães negras, elas são retratadas de uma forma muito severa, uma coisa meio Rochelle, mãe do Cris, sabe? O que, o que não é ruim, assim, né? Algumas pessoas podem se identificar com a Rochelle, mãe do Cris, mas que reforçam o estereótipo da mulher negra sempre brava, sempre defensiva. E a Dona Elisa, mãe da Faiola, ela é essa mulher amável, sabe? Que tem toda a paciência. Tem muito da Leila, a atriz que fez a Dona Elisa. Ela é essa pessoa, assim, sempre muito calma, sempre branda com as palavras. E eu gosto muito, assim, da relação da Dona Elisa e da Faiola, porque traz essa perspectiva de uma mulher amável, sabe? Doce, que apesar de ter passado por muitas coisas, não deixou a vida endurecê-la, sabe? E não reforça esse estereótipo de raivosa, de sem amor e tal, sabe? Eu gosto muito da interação delas. Tá certo. E recentemente você lançou o seu curta lá no Centro de Convenções. Foi uma noite linda, assim, com um grande público. Qual que foi o sentimento dessa noite pra você? 1000 coisas, tá? Eu tava muito receosa, assim, porque o teatro do Centro de Convenções é um teatro muito grande, né? Então eu tava muito receosa em relação a público, mas foi muito legal ver que as pessoas estavam realmente interessadas em ver esse trabalho, sabe? E aí a gente teve um público de aproximadamente 200 pessoas, se todas as pessoas tiverem assinado o caderno de assinaturas. E foi muito legal ver as pessoas se emocionando. Eu me emocionei horrores também, assim. Assisti o filme várias vezes, mas estar assistindo com outras pessoas gera outras emoções também. E depois da exibição, a gente teve uma roda de conversa e foi muito legal ouvir as pessoas falando as experiências delas e a perspectiva delas a partir do que elas viram no filme. Foi, assim, incrível, sabe? Foi incrível. Muito emocionante. Foi lindo mesmo. Aqui, a gente vai dar uma pausa agora para vir com o nosso intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais perguntas sobre a sua estreia e sobre o Fios que tá lançando. Obrigada. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região.
como o apoio à preservação de igrejas centenárias e à divulgação do patrimônio histórico. A CEDA tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença. Ei, gente, bem-vindos de volta. Vamos continuar conversando mais sobre a estreia do Cabeluda que aconteceu no Centro de Convenções no último dia 4. Uma coisa que eu percebi lá no dia foi que todo mundo fez questão de ir com o melhor penteado. Assim, tava todo mundo lindo com diferentes cabelos e até pra homenagear o filme, assim, né? Você considera que você cumpriu o seu objetivo em criar um espaço seguro para as pessoas se expressarem? Eu acho que mais do que isso, assim, é muito legal ver as pessoas se sentirem confortáveis para ser quem elas são e se vestir da maneira que são. Então, ver as pessoas com os seus cabelos, assim, vários penteados, o cabelo bem solto, bem frisado, assim, dá uma sensação de alívio, assim, de nossa, que bom que as pessoas se sentem seguras de ser quem elas são aqui. Então, não só cumprir uma missão, mas é uma sensação de alívio mesmo, de, não, que bom. O filme fala muito sobre ancestralidade e vocês conversaram sobre isso na roda de conversa também. Queria que você trouxesse mais um pouquinho desse assunto. Bom, gente, eu acredito muito que os nossos ancestrais, eles veem os sonhos deles se cumprindo a partir dos nossos sonhos. Então, é muito legal, não só legal, assim, tá me fugindo todas as palavras, mas eu sinto que é muito bom estar realizando um sonho, e porque eu acho que, por mais que seja um sonho que tenha sido pensado agora, nessa época, eu acho que os nossos ancestrais imaginavam muitas coisas que eles não puderam realizar no contexto que eles estavam. Então, é muito bom tá fazendo esse papel, sabe? Ser um corpo que tá realizando sonhos de outros corpos que sonharam, sabe? Eu penso muito assim. E foi lindo. Você considera, a gente tá conversando sobre o Cabeluda, mas o Fios que Tocam o Céu também é sobre esse tema de identidade e tudo mais. Qual que é a principal diferença, assim, sobre os dois curtas? Bom, o Fios que Tocam o Céu, ele vem mais para um lado de um documentário. Então, as pessoas, elas trazem relatos pessoais. E o Cabeluda, apesar de ter muitas experiências coletivas que as pessoas se identificam, ele é num espaço fictício. A Faiola, ela não existe. Entra nesse espaço fictício, assim, apesar de que tenha muitas experiências coletivas, muitas coisas que acontecem com a Faiola, aconteceu comigo, aconteceu com outras meninas e mulheres negras. Mas foi um espaço imaginário, assim, numa realidade imaginária. Fios que Tocam o Céu traz relatos pessoais mesmo. E o Fios que Tocam o Céu nasceu do seu TCC? Foi esse o trâmite, assim? Não. Fios que Tocam o Céu, ele veio
É porque foi assim, ano passado, eu considero que foi o ano da colheita. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tava descobrindo que Cabeluda ia sair do papel e a gente receberia recurso para poder produzi-lo, para poder gravá-lo, um tempo depois eu recebi um e-mail da Conferência Bienal da ASA, que é uma sigla inglesa, mas a tradução é basicamente Associação de Estudos Africanos, me chamando para apresentar na conferência. E eu tinha me inscrito em janeiro para essa conferência, com uma exposição que eu tinha feito em novembro de 2024. E o resultado sairia em abril e eu não fui aprovada, não tive resposta nem nada. Mas em julho, no começo de julho, eu recebi um e-mail da organização falando: olha, a gente leu a sua proposta, por mais que já tenha passado o prazo, a gente gostaria muito que você viesse apresentar aqui na conferência que vai acontecer em Cabo Verde. Então, eu pensei, gente, é a primeira vez que eu vou fazer uma participação em uma conferência. Então, para além da exposição, o que eu posso levar? E aí eu tinha organizado esses quadros, esses desenhos que eu tinha feito em 2024 e em anos anteriores também. E aí eu pensei, já que eu já tinha incluído no meu roteiro de participação, que teria uma conversa sobre como se dá a relação das pessoas negras brasileiras com seus cabelos crespos, eu pensei, vou levar uma forma de ilustrar para as pessoas de Cabo Verde como são as pessoas brasileiras, negras brasileiras. Mais do que só verem os desenhos que eu fiz, que é uma reprodução, né? Um desenho de uma mulher negra não é uma mulher negra. Então eu pensei, acho que fazer um vídeo para trazer essa ilustração vai ser muito de bom proveito, assim. Então, algo que estava sendo pensado para ser apenas um vídeo se tornou algo maior, né? Se tornou um documentário, um curta-metragem. E foi muito legal, assim, porque eu chamei, como não tinha recurso nenhum, foi gravado pelo meu celular, eu chamei as pessoas do meu espaço de convivência mesmo, os meus irmãos, o meu pai, as minhas amizades. E toparam também, assim, na hora, e falaram sobre suas experiências. O começo de Fios que Tocam Céu é uma personagem fictícia, interpretada pela Iodete Gomes, que foi a senhora negra de Cabeluda. E aí ela tá no terreiro da casa dela, cuidando do cabelo dela, enquanto escuta uma rádio. E aí nessa rádio, que tem a locução minha e do meu pai, que super topou participar, tá falando sobre como o dia tá lindo pra cuidar do cabelo. E aí, na medida que estão falando sobre cabelo, entra o relato dessas pessoas falando da relação delas com os cabelos delas. E foi muito bom, assim, foi muito bem recebido na Universidade de Cabo Verde, foi muito bem recebido numa escola do Ensino Fundamental 2, lá em Cabo Verde também. E se tornou algo muito maior do que eu imaginava, assim. E aí, não foi pensado como o meu trabalho de TCC, mas virou um objeto de discussão, um objeto que faz parte da minha pesquisa, do meu trabalho de TCC. Entendi. Você quer explicar um pouquinho mais sobre qual é o seu projeto de TCC? Bom, o meu trabalho de conclusão de curso, que está assim, na fase de revisão já, fala sobre as minhas experiências em artes cênicas e traz essas experiências do cabelo crespo como uma afirmação da identidade. Então, no meu trabalho de TCC, eu falo sobre como que a gente pode trabalhar as relações étnico-raciais, a afirmação da identidade negra dentro da sala de aula, nas aulas de arte, a partir dos nossos cabelos, trazendo o nosso cabelo como essa referência de afirmação histórica, afirmação cultural e de identidade mesmo. Então, o trabalho é sobre isso. E aí, fazendo um paralelo dessas experiências que eu tive em estágios e dessas experiências do audiovisual, que é o Fios que Tocam Céu e o Cabeluda. Lindo. E a sua percepção mudou um pouco sobre o seu próprio trabalho por apresentar um curta em Cabo Verde, em outro país? Acho que sim, porque, Gisele, eu entrei na universidade, eu acho que eu era muito nova, né? Eu entrei na universidade com 18 anos.
Então, tinha acabado ali de sair do ensino médio, que foi numa pandemia. Então, não estava tendo muito essa noção de como que se dá a organização da nossa sociedade, como que se dá o meio acadêmico. E aí, com o passar do tempo, passando o primeiro, segundo, terceiro período na universidade, eu ficava com muito medo de não saber o que fazer quando chegasse o trabalho de conclusão de curso. E aí eu ficava, gente, se eu não tiver nenhuma experiência que toca mesmo no meu coração, assim, para eu poder realizar, e se eu não tiver nenhum assunto, e se não tiver nada relevante, e eu ficava com muito medo disso, mas eu tinha uma certeza que o meu trabalho de conclusão de curso seria algo voltado a pesquisa sobre a identidade negra, porque esse sentimento ele já está passando, assim, mas quando, nos meus primeiros períodos assim, na universidade, eu acreditava fielmente que essa seria a minha única oportunidade de trazer um trabalho que representasse as pessoas que são iguais a mim. Então, para mim era muito nítido, assim, o trabalho vai ser sobre identidade de pessoas negras, porque eu acho que é a única oportunidade que eu vou ter de poder falar sobre isso e trazer uma visibilidade para isso. Então foi muito mais do que eu imaginava, assim, porque tive essa experiência de ir para Cabo Verde e foi uma experiência incrível. Tive essa experiência de participar de algumas montagens, de alguns projetos de outras pessoas e essa experiência de produzir um projeto meu também. Então mudou totalmente, assim, a minha visão de como seria esse trabalho, que antes era só, que ficava no campo da imaginação, mas foram acontecendo coisas que foram afirmando que era sobre isso que eu queria falar e sendo, como que eu posso dizer, resultados para tornar esse trabalho possível, sabe, de ser escrito. E agora que tá nessa fase de revisão, eu fico pensando, nossa, gente, aconteceu realmente muita coisa, né? E eu ficava com tanto medo de não fazer nada, de não ter experiência nenhuma, no final das contas aconteceu muito mais do que eu imaginava. E teve alguma experiência, assim, que na viagem ou durante toda a sua caminhada que te deu uma virada de chave, assim? Bom, na viagem, foi tudo muito recente, né? Foi ano passado. Eu nunca tinha me sentido em casa. Como eu falei no começo, eu tinha esse sentimento de que eu era de outro planeta. E é meio doido a gente crescer com esse sentimento, porque parece que lugar nenhum te cabe, sabe? Por mais que tenha as pessoas que gostem de você, tenha as pessoas que você gosta, parece que lugar nenhum é pra você. E eu cresci muito com esse sentimento. Eu achava que eu era adotada. Ser na cara da minha mãe, ser na cara dos meus irmãos e do meu pai. E quando eu fui pra Cabo Verde ano passado, foi uma experiência. Eu fui sozinha. E eu não tava com medo. Eu fiquei um pouco ansiosa de, nossa, vai ser a minha primeira vez viajando de avião, saindo do país. Mas eu não tava com medo. E quando eu cheguei lá, muitas coisas aconteceram para que realmente eu não sentisse medo. E é muito legal, o que mais ficou marcado em mim, que é muito legal você estar em um lugar em que a pessoa que você não é colocada como um questionamento, você não é a outra pessoa. Porque aqui no Brasil, as pessoas negras são os outros, né? Existem as pessoas e as pessoas negras. É como se as pessoas brancas fossem o neutro, assim. E estando lá, eu não me sentia, nossa, eu sou uma pessoa negra, eu só me sentia uma pessoa. E essa experiência, esse sentimento é muito legal, sabe? Você ir nos lugares e ver uma pessoa igual a você se vestir de uma maneira, deixar o seu cabelo de uma maneira, e isso não ser um problema, isso não ser uma questão, sabe? Lá, o que me fazia ser diferente das pessoas é quando eu falava e as pessoas percebiam que eu sou brasileira. Mas enquanto eu não falasse, algumas pessoas já chegavam em mim falando em crioulo. E aí eu falava, olha, desculpa, eu não falo crioulo. E a pessoa, nossa, mas você não é cabo-verdiana. Então, esse sentimento de, nossa, estar em casa, sabe? Não ter a sua existência questionada e nem diminuída. Você é simplesmente quem você é. E isso não é uma questão, sabe? Pra mim, isso ficou muito marcado, assim. E é um sentimento que eu gostaria muito de reviver. Gostaria muito de voltar em Cabo Verde e gostaria muito de ir em outros países africanos que eu acho que muda alguma coisa, sabe? Me deixa até emocionada, assim, pra mim. Foi muito legal estar em um lugar que eu não me sentia um extraterrestre, sabe?
me sentia só eu. E era muito legal. Que lindo, eu já ia até te perguntar se você já tem planos de voltar. No campo das ideias, sim. Mas gostaria muito, assim, e espero poder voltar em breve. Quem sabe a gente faz uma exibição de cabeluda em Cabo Verde, Ai, né? ia ser lindo. Ai, seria tudo. Fica aí, né, pra quem tá assistindo de Cabo Verde, se quiser convidar. E tem alguma forma, os curtas estão no YouTube e as pessoas podem assistir? Então, por enquanto, nenhum dos dois está no YouTube. Fios que Tocam o Céu não tá no YouTube, porque eu fui procrastinando colocar uma legenda. E eu acho muito importante ter conteúdo legendado nas plataformas digitais. E como eu não tive tempo de fazer esse trabalho, eu não disponibilizei para que as pessoas pudessem assistir. Mas eu desejo colocá-lo no YouTube o mais rápido possível, assim, porque no lançamento de Cabeluda, na hora da roda de conversa, alguns homens negros presentes, alguns meninos e homens negros presentes questionaram a falta de homens no Cabeluda. E Fios que Tocam o Céu traz relatos de homens. Então, acho que é muito importante também ter essa representatividade para os homens negros com os seus cabelos. Então, desejo colocá-lo no YouTube o mais rápido possível. Já Cabeluda, ele vai demorar um tempinho até entrar nas plataformas digitais, mas em breve também o desejo é que ele esteja disponível para que ambos sejam um material pedagógico para dentro da sala de aula mesmo. Ou não só na sala de aula, em escolas, mas em espaços de convivência e aprendizagem. Com certeza, eles vão rodar muito ainda. Ai, deixou. E como você gostaria, assim, que as pessoas lembrassem de você daqui a 20 anos? Olha, nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Sim, mas não sei, acho que talvez eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim como uma pessoa que não tem fundo, assim, que pode... Tem uma música do Djavan que chama Seduzir, e aí ele fala assim, nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. E eu acho que eu sou muito curiosa, eu acho que eu quero fazer tudo e ser tudo ao mesmo tempo. Então, daqui a 20 anos, acho que eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim como alguém que gostaria de fazer tudo, sabe? Como, eu não sei, mas alguém que pensa muito grande e quer fazer tudo acontecer de maneira muito grande, assim. Acho que essa sou eu. E eu acho que você tá no caminho certo. Que isso. Pra finalizar, eu queria perguntar se você quer deixar algum recado ou alguma rede social que você quer deixar para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho. Bom, de recado, eu acho que deixaria para as pessoas não terem dúvidas de existir nesse mundo da maneira que elas são. Eu acredito muito na liberdade. É muito legal, assim, ter a paz de ser uma pessoa livre. Então, seja com o seu cabelo crespo, seja com o seu cabelo liso ou com penteado, trançado, seja quem você é, da maneira que você quer ser. A gente não precisa se preocupar em ser outra pessoa. Só devemos ser quem somos mesmo. E sendo quem somos, a gente vai brilhar muito nesse mundo. E acho que é importante a gente pensar nisso, assim, da questão da liberdade. Somos pessoas livres, podemos nos apresentar ao mundo da maneira que a gente quiser, cada dia, assim. Hoje eu posso estar assim, amanhã eu posso estar de uma outra maneira. E isso não muda quem sou. Isso apenas comunica como que eu quero ser vista e ouvida. Então, seja quem você é, independente do que as pessoas ao seu redor esperam de você. Seja quem você é. E se você quiser acompanhar o meu trabalho, você pode e se inscrever no meu canal do YouTube. Lá tem vídeos antigos, por enquanto. Mas quem sabe aí um dia volta a ter novos conteúdos. E pelo Instagram também. Tem a página Muvuca e tem a minha página Cleveline. Se você tiver interesse, siga. Mas só se quiser. Muito obrigada, Cleveline. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente. E muito obrigada aos nossos patrocinadores. E até a próxima, gente. Posso fazer um agradecimento? Queria te agradecer, Gisele, porque você foi um dos meios de comunicação que foi muito cuidadosa, assim, na primeira vez que a gente se encontrou, no primeiro contato que a gente teve. Então, muito obrigada
por todo esse cuidado e toda essa parceria de comunicação na divulgação do filme. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje, eu não imaginava. E fico muito feliz, assim, de ter pessoas como você no meio de comunicação que faz toda a diferença. Torna a comunicação muito mais acessível, muito mais sensível também. Obrigada a todas as pessoas da Agência Primaz por disponibilizar o espaço, disponibilizar as redes como espaço de divulgação desse curta. Vocês fazem toda a diferença. E obrigada a todas as pessoas que participaram do curta, não só na equipe, que foram essenciais para que esse curta fosse produzido e chegasse onde ele está chegando, mas você também que está assistindo e está acompanhando esse trabalho, você que tirou um tempo, dedicou um tempo do seu dia para ir no lançamento. Saber que sem você também, nada disso seria tão especial de como está sendo. Então, muito obrigada a todos vocês. Vocês são brilhantes e fazem toda a diferença. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigada a todos, aos nossos patrocinadores e até a próxima.